A primeira coisa que fiz depois de me tornar um órfão foi recolher fórmula e fraldas porque adotei um bebê humano. O que não esperava era que esse bebê acabasse sendo a imperatriz humana reencarnada. Em sua vida passada, lutou em todo o mundo e passou por inúmeras provas de vida e morte, matou muitos poderosos de outras raças, e finalmente, morreu de exaustão nas mãos da rainha-mãe dos insetos do espaço. Agora reencarnou no início do Apocalipse, há 50 anos, mas tornou-se um bebê, e justo quando cheguei, fui atacado por órfãos. Quando abri os olhos novamente, descobri que tinha me tornado um monstro sedento de sangue, um zumbi, mas ainda mantinha a consciência humana. Todos os dias comia carne congelada da geladeira para acalmar a fome. Justo quando ia buscar comida como sempre, percebi que havia um bebê de uns 5 ou 6 meses no quarto. Vi muitos brinquedos e roupas de criança na casa. No criado mudo, havia leite que já estava estragado, mas o sangue na sala parecia indicar que os pais do pequeno provavelmente tinham sofrido algum acidente. E o Shui, por um momento, esteve a ponto de chorar. Não podia acreditar que, depois de tanto tempo, tinha reencarnado, mas, em vez de ser recebida por pais felizes, foi atacada por um zumbi sanguinário. Em sua vida passada, com apenas um movimento de dedo, podia destruir tudo, mas agora era um bebê sem poder nem sequer para levantar um dedo. Já fazia muito tempo que não comia e, além disso, o medo que sentia naquele momento fez com que Irushui, devido ao terror físico e à fome, desmaiasse. Olhei para o pequeno, que não chorava nem fazia barulho. Será que pareço tão aterrador? Não te assustei até a morte? Rapidamente estendi a mão para ver se ainda respirava. Ao perceber que ainda respirava, me acalmei. Estava tão faminto que nem sequer podia chorar. Senti uma piedade inexplicável em meu coração. De certa forma, eu e esse bebê não somos nada além de pessoas semelhantes. Ambos chegamos a este mundo estranho sem saber como e, além disso, ambos tivemos o azar de encontrar o apocalipse e a crise dos órfãos. Por isso, decidi criar esse bebê. Pelo menos, neste apocalipse desolado, finalmente tenho uma companhia. Embora já tenha me tornado um órfão devido ao vírus, nunca pensei que me tornaria um monstro sedento de sangue. Ao perceber isso, descobri que o dono desta casa já estava morto há pelo menos 2 dias. Este pequeno não come há muito tempo. Preciso conseguir um pouco de leite primeiro. Esse bebê, de uns 7 ou 8 meses, é muito pequeno. Outros alimentos ele não pode digerir, só pode beber fórmula. O pote de fórmula no criado mudo já está vazio. Só posso sair para buscar mais. Saí do quarto, fechei bem a porta, movi o pesado sofá da sala para a frente da porta, bloqueando completamente a entrada do quarto. Depois fui até a cozinha, mas não havia nada de comida ali, o que fazia sentido. A praga dos zumbis já dura um mês, com certeza toda a comida já se esgotou. Talvez os pais desse pequeno tenham saído para buscar comida e, por isso, os problemas aconteceram. Sem opções, só pude ir aos andares superiores. Subi até o 5º andar, usei uma alavanca para quebrar a fechadura e abrir uma porta de segurança. Ao entrar no quarto, a cena me deixou paralisado no lugar. Vi que dentro do quarto havia uma mulher zumbi. Seu vestido branco já estava completamente manchado de sangue. Ao ouvir o ruído, lançou-se rapidamente para a porta, mas ao ver que do lado de fora estava de pé um ser de sua mesma espécie, o zumbi se retirou a contragosto. Ao entrar no quarto, pude ver o chão da sala coberto de sangue e também um cadáver humano de cerca de 1,5 metros de altura. Claramente, depois da explosão de zumbis, a dona de casa havia se transformado em um zumbi. O menino que mais adorava em vida acabou sendo devorado. Fiquei ali imóvel, mergulhado em um profundo silêncio. Pensei no pequeno que havia visto antes. Se o bebê não tivesse estado trancado no dormitório, provavelmente teria tido o mesmo destino. Talvez tenha sido um golpe de sorte em meio à desgraça. Embora o pequeno tenha nascido neste apocalipse, pelo menos encontrou um zumbi como eu, que não come humanos. Depois fui à cozinha. Finalmente, encontrei 2 latas de fórmula não abertas. Também encontrei carne crua que não havia se decomposto. O dono da casa provavelmente se tornou zumbi no início do apocalipse. Por isso a comida da casa ainda estava intacta. Coloquei tudo na mochila, olhei para o zumbi que continuava rondando em frente à porta. Depois de um momento de silêncio, me aproximei por trás do zumbi com a alavanca na mão e atravessei seu crânio com um único golpe, libertando-o por completo. E o Shui, que havia desmaiado, começou a sentir um delicioso aroma doce que enchia sua boca. O forte cheiro de leite a deixou hipnotizada por um momento. Enquanto isso, seu corpo,
que estava com fome há muito tempo, sentiu essa doce sensação que não experimentava havia tanto tempo e começou a sugar instintivamente. Começou a recuperar um pouco de energia. Finalmente, Irushui conseguiu abrir os olhos com dificuldade. Ficou surpresa ao descobrir que não havia morrido nas mãos do zumbi. O que era ainda mais surpreendente era que o feroz zumbi estava alimentando com uma colher. Estou sonhando ou já estou tão faminta que estou alucinando? Olhava com incredulidade para o zumbi à sua frente, que parecia uma espécie de babá. Em suas memórias de vida passada, os órfãos eram todas criaturas sem pensamento, que só conheciam o sangue. Depois da crise dos órfãos, muitos dos amigos e companheiros de Jirushui morreram nas mãos dos órfãos. Até ela mesma teve que eliminar vários companheiros que foram mordidos pelos órfãos e perderam a sanidade. Por isso, quando viu um órfão antes, Yushui soube que seu destino já estava selado. Esses monstros sanguinários, sem humanidade, não a perdoariam só porque era um bebê, mas não esperava que, além de não a devorarem, o órfão até mesmo estivesse a alimentando. Será que este órfão planeja me criar para depois me devorar? Enquanto alimentava o bebê, vi que o pequeno abria os olhos novamente, o que me fez sentir um pouco mais tranquila. Quando terminou a fórmula, percebi que o pequeno continuava olhando com seus olhos brilhantes. Claramente, não havia comido o suficiente. Sério que esse pequeno corpo pode beber tanto? Disse algo sem pensar, mas então lembrei que agora sou um zumbi e não posso falar. Só pude emitir alguns grunhidos incompreensíveis. Isso assustou Jirushui. Isso é ruim. Esse zumbi com certeza quer que eu me encha para depois me devorar. Yushui, que acabava de relaxar, ficou tensa novamente. Ao ouvir o grunhido do zumbi, justo quando se preparava para ser devorada, percebeu que o zumbi girou e se afastou. Logo depois, Irushui ouviu um som de mistura. Pouco depois, voltei com uma tigela de fórmula nova. Irushui ficou surpresa. Nunca antes havia experimentado algo tão estranho. Embora ainda houvesse um pouco de medo e preocupação em seu coração, seu corpo instintivamente continuou sugando. Tive que preparar 3 tigelas de fórmula antes que finalmente ficasse satisfeito. Olhando as manchas de leite no canto de sua boca, pude sentir que ainda havia um certo desejo insatisfeito em seus olhos. Este pequeno realmente pode comer muito. Embora nunca tenha me casado nem criado uma criança, pelo que sei, um bebê tão pequeno não deveria comer tanto. Parece que, se quiser adotar este pequeno, a pressão no futuro será muito maior. Agora entendo por que, em minha vida passada, tantos companheiros trabalhavam tão duro apenas para ganhar dinheiro para comprar fórmula. Criar uma criança realmente não é fácil, mas, pelo menos agora, estamos no apocalipse e posso ir a qualquer lugar obter coisas sem pagar. Não me preocupo por não ter poder econômico suficiente. Parece que, quando sair para procurar suprimentos, devo levar mais fórmula. Este pequeno provavelmente vai comer cada vez mais. Além disso, a fórmula geralmente está selada, então pode ser armazenada por mais tempo. Depois de comer e beber, Irushui deitou-se confortavelmente no berço, com uma expressão de satisfação. Depois de muito tempo com fome, finalmente bebeu leite. Para Irushui, isso não era diferente de um elixir precioso. Irushui me olhava curiosamente. Era a primeira vez que via algo tão estranho. O órfão, que deveria ser uma criatura sedenta de sangue, devoradora de carne por toda parte, curiosamente havia reprimido seu impulso sanguinário. Não se lançou para devorá-la imediatamente, o que já era surpreendente. Mas, além disso, estava preparando fórmula e até a alimentando com uma colher. Isso é completamente absurdo. Irushui, em sua vida passada, havia experimentado o apocalipse do começo ao fim e conseguiu sobreviver até o final. Enfrentou inúmeros perigos, superou provações de vida ou morte para se tornar uma imperatriz incomparável. Que tipo de órfão eu nunca vi antes? Poderia até dizer que os órfãos que morreram pelas minhas mãos são incontáveis. Embora esses órfãos continuem evoluindo com o tempo e gradualmente desenvolvam inteligência, isso não pode acontecer agora. Pelo menos o órfão diante de mim tem uma energia bastante baixa. Claramente, é um órfão recém-transformado e de baixo nível, um órfão de primeiro nível. Esse tipo de zumbi está por toda parte. São aqueles que se transformam após serem infectados pelo vírus órfão. E esse nível de órfão é definitivamente incapaz de desenvolver inteligência. São apenas um grupo de bestas sanguinárias que seguem seus instintos. Irushui olhava para este órfão diante dela e não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas, como uma imperatriz incomparável, já havia passado por todo tipo de crise de vida ou morte. Então, mesmo ao enfrentar um órfão, não entrou em pânico. De qualquer forma, esse órfão, por alguma razão, pelo menos por enquanto, não tinha intenção de devorá-la. Assim, não havia motivo para se preocupar demais.
Mesmo que o órfão realmente quisesse atacá-la, já havia enchido o estômago antes de morrer, pelo menos não morreria de fome no berço. Não era uma má forma de morrer e, ao menos, não morreu de fome no berço. Pensando em tudo isso, Irushui começou a sentir sono. Depois de vários dias de fome e medo, seus nervos estavam muito tensos. Agora, depois de comer, finalmente seus nervos relaxaram. Os olhos de Irushui foram se fechando lentamente. Finalmente, não pôde evitar dormir profundamente. Olhava para o bebê adorável a quem havia alimentado pessoalmente, salvando sua jovem vida. Sem saber porquê, sentia uma sensação de realização ao ver o bebê deitado tranquilamente no berço, com uma expressão de paz e beleza. Sentia uma calorosa sensação no coração. De agora em diante, nesta cidade devastada pelos órfãos, já não estaria sozinha. Pequeno, somos companheiros na desgraça. Ambos chegamos a este mundo estranho e encontramos a crise dos órfãos. Não se preocupe, eu cuidarei bem de você. Irushui dormiu profundamente. Nem sequer sabia por quê. Embora houvesse um órfão sedento de sangue ao seu lado, dormia tão tranquilamente. Nem sabia quanto tempo havia dormido. Só sentia que agora estava flutuando no ar. Acontece que o órfão a havia levantado. As ações sucessivas desse órfão deixavam Irushui ainda mais confusa. Mas, naquele momento, estava mais preocupada em saber para onde ele a levava. Segurei o bebê nos braços e saí do quarto. O lugar onde havia caído depois da explosão dos órfãos era um bairro antigo. O edifício de apartamentos tinha 7 andares e não havia elevador. Por isso, decidi me mudar para o 7º andar. Na noite anterior, já havia eliminado todos os órfãos restantes no corredor. Ao chegar ao 7º andar, coloquei Irushui no dormitório que já havia preparado. Este é o último andar. Oferece uma grande proteção contra a propagação de odores e sons. Pelo menos por agora, é um lugar seguro para viver. Diante deste bebê, instintivamente tentei recuperar o que havia sido de mim como humana. Então, decidi fazer desta casa um lar para ela e para mim. No futuro, também devo começar a recuperar minha vida humana. O quarto, que estava cheio de poeira, eu já havia limpado antes. O mais importante é que, neste quarto, encontrei muitas roupas de bebê, fraldas, mamadeiras, brinquedos e livros infantis. Provavelmente, o dono deste quarto também tinha filhos. É muito provável que, depois da explosão dos órfãos, toda a família tenha fugido rapidamente. Parei diante da janela e olhei para fora. Depois, me espreguicei lentamente. Não sei se é por causa do bebê, mas, mesmo olhando para este mundo destruído através da janela, senti que meu coração se enchia de motivação e esperança. Então, peguei uma fralda e me preparei para trocar Irushui. Absorvente seca, sem se molhar. As fraldas descartáveis realmente são uma das grandes invenções humanas. Irushui sentiu de repente que seu couro cabeludo se arrepiava. Já estava acostumada a ser alimentada pelos zumbis, mas agora, acontece que também trocavam sua fralda. Isso era completamente diferente dos instintos básicos de alimentá-la. A fralda de bebê é uma invenção humana única. Não é algo que se possa fazer apenas por instinto. De repente, na mente de Irushui, surgiu um pensamento surpreendente. Será que este zumbi retém a consciência humana? Imediatamente, lembrou-se de seu primeiro encontro com esse zumbi. Outros zumbis só sabiam bater nas portas, ou, talvez, usar os dedos para arranhá-las. Algo diferente. Mas este zumbi, a primeira coisa que fez foi girar a maçaneta da porta. Ou seja, este zumbi sabia como abrir a porta. Como o dormitório estava trancado, ele usou uma alavanca para abrir a fechadura. Antes, Irushui, devido à fome e ao medo extremos, não havia percebido isso antes, mas agora, ao se lembrar, percebeu que algo não estava certo quando um zumbi usou uma alavanca e, depois, esse zumbi não apenas não a devorou, como também usou uma tigela para preparar fórmula e a alimentou. Isso era completamente lógico. Hoje, ele até trocou sua fralda. Poderia haver algo mais absurdo do que isso? Nesse momento, Irushui sentiu-se muito emocionada, como se tivesse descoberto um novo mundo. Mas espere um momento. Esse zumbi à minha frente parece não ser uma mulher. A imperatriz foi trocada por um homem? Irushui abriu os olhos. Surpresa. Finalmente reagiu e percebeu que havia sido observada nua. Sentiu-se extremamente agitada. Deve-se lembrar que, em sua vida passada, ela nunca sequer tocou na mão de um homem. Mesmo no meio do apocalipse, Irushui nunca teve contato próximo com o sexo oposto e, agora, não podia acreditar. Sua pureza havia sido destruída por uma fralda. Irushui sentiu-se completamente desolada. Não podia acreditar que, depois de reencarnar, todos os tipos de coisas estavam acontecendo com ela. Esse zumbi realmente está me tratando como se eu fosse sua filha? Ao pensar nisso, seu coração deu um salto.
e uma história trágica surgiu involuntariamente em sua mente. Talvez esse zumbi, antes do apocalipse, tivesse uma filha que amava muito, mas, no apocalipse, a vida humana tornou-se insignificante, diante da onda de órfãos sanguinários. Os humanos já quase não existiam, especialmente no início da explosão dos zumbis. Para os humanos comuns que viviam nas cidades, não havia esperança de sobrevivência. Provavelmente, a filha desse zumbi já estava morta após a chegada do apocalipse, mas ele ainda pensava em sua filha. Esse amor que vai além da vida e da morte. Esse amor que vai além da vida e da morte fez com que esse zumbi, que deveria ser sanguinário, me tratasse como sua filha. Por isso, quando me viu, demonstrou uma suavidade diferente dos outros zumbis. Demonstrou uma suavidade diferente dos outros zumbis e tudo o que fez por mim. Tudo o que fez por mim, na verdade, era o que havia feito por sua filha. Embora tenha se transformado em um zumbi, ele ainda não conseguia abandonar o amor por sua filha. Hiroshui sentiu uma mistura de emoções. Hiroshui sentiu uma mistura de emoções e também sentiu pena dele. Imagine um ser humano que tinha uma família feliz. Imagine um ser humano que tinha uma família feliz. De repente, enfrenta o apocalipse. Tudo o que conhecia e amava mudou completamente. Ele próprio se tornou um zumbi sedento de sangue e perdeu sua família mais querida. O mais triste é que, depois de perder tudo, ainda conservava sua consciência humana. Embora já estivesse morto, continuava sofrendo e vivendo. Continuou vivendo sozinho nessa cidade destruída, que já não tinha um único pedaço de terra intacto. Vagava entre os órfãos, sem um verdadeiro companheiro com quem se relacionar. Devido à sua consciência humana, não podia viver como os outros zumbis, levando uma vida de matança cega e caos. Mas, ao ter se transformado em um zumbi, também não podia mais se integrar à sociedade humana. Só podia ver seus antigos companheiros apontando suas armas para ele, seus olhos cheios de desprezo e ódio. Nem os zumbis nem os humanos tinham um lugar para estar. Toda a cidade mergulhou na escuridão. Antes de partir, bloqueei a entrada das escadas do 7º andar. Além disso, os zumbis deste prédio já haviam sido completamente eliminados. Os zumbis do lado de fora geralmente não sobem escadas sem motivo. O pequeno ainda é muito jovem. No quarto, não fará barulhos muito altos. Mas o que faço é, por um lado, para evitar os zumbis, por outro, para evitar os humanos. Desde que me tornei um zumbi, tenho vivido na loja há um mês. Pelas janelas, vi muitas tragédias após o colapso do apocalipse. No começo, diante da crise, a maioria das pessoas ainda mantinha alguma calma e bondade. Mas, à medida que as mortes aumentavam e os alimentos escasseavam, a escuridão oculta na natureza humana começou a se manifestar. Aqueles que eram mais bondosos e dispostos a ajudar, na maioria, morreram logo no início, nas mãos dos zumbis. Lembro-me de que, nos primeiros dias após o colapso do apocalipse, frequentemente se ouvia o choro de mulheres nas ruas. Só de ouvir esse som, já se sabia o que havia acontecido. Depois de meio mês, a cidade começou a ficar sem água, sem eletricidade, e até alguns começaram a fazer trocas com carne apenas para conseguir um pouco de comida. Alguns até empurravam seus companheiros para os zumbis, só para escaparem sozinhos. Isso se tornou comum no apocalipse. Eu vi com meus próprios olhos. Devido à falta de comida, alguns sobreviventes já estavam desesperados de fome. Não ousavam enfrentar os zumbis sedentos de sangue, mas erguiam suas facas contra seus próprios companheiros. Mesmo depois de se transformarem em zumbis, ainda controlavam seu desejo de caçar humanos. Mas alguns, ainda vivos, começaram a matar uns aos outros e a devorar seus companheiros. Essas pessoas já haviam perdido o que há de mais básico na humanidade. Nem sequer mereciam ser chamadas de humanos. Nem mesmo perdoavam as crianças. Se esses zumbis encontrarem o pequeno, as consequências seriam impensáveis. Por uma simples refeição, fariam qualquer coisa. Pouco depois, enchi uma grande mochila de montanhismo com comida. O que restava, carreguei nos braços. Se algum sobrevivente tivesse um visor noturno, veria uma cena muito estranha. Na rua escura e silenciosa, um zumbi sedento de sangue carregava uma grande quantidade de fórmula infantil e caminhava silenciosamente. Enquanto isso, quando Hiroshui acordou, encontrou o quarto vazio. Onde será que meu papai zumbi foi durante a noite? Estou com vontade de urinar. Bom, pelo menos tenho fraldas. Esta invenção é realmente genial. Justo nesse momento, Hiroshui, através da janela que não estava completamente fechada, viu a lua sangrenta no céu. Naquele instante, ela parecia extremamente estranha. A lua sangrenta. Hoje é a noite da lua sangrenta. Parece que a era da evolução global está prestes a começar. Olhando para a lua sangrenta acima da minha cabeça, senti-me um tanto desconcertada. Fui até um canto,
Abri a lata de fórmula e vi que ainda estava branca. Suspirei aliviada. Achei que meus olhos tinham adoecido e ficado vermelhos. Meus olhos estão normais. Isso significa que a lua realmente se tornou sangrenta. Não prestei mais atenção às mudanças no céu. Passei a noite inteira transportando freneticamente fórmula, mamadeiras, fraldas, tudo o que um bebê precisa. Também levei uma variedade de lanches e brinquedos infantis. E nem me esqueci dos livros infantis. Embora estejamos no apocalipse, ainda preciso ensinar o pequeno a ler e falar. Jiru Shui olhou para o livro de simulados dos exames de ingresso universitário de 2013 que havia trazido e, de repente, sentiu um arrepio na nuca. Se não me engano, acho que ainda nem tenho 1 ano de idade. E já estou resolvendo exames de ingresso? Não é um pouco apressado demais? Além do mais, estamos no fim do mundo e ainda há exames? Não demorou muito para que o quarto, de quase 100 metros quadrados, estivesse completamente lotado. Nesse momento, senti um calor estranho no meu corpo. Preciso lembrar que sou um zumbi. Meu sangue parou de circular há muito tempo e se tornou um espesso marrom escuro. Mas então comecei a sentir uma coceira no cérebro. Parecia que minha cabeça ia explodir. Abaixei-me no canto, segurando a cabeça. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. __. Será que minha cartão de experiência humana acabou? Vou me transformar naqueles zumbis que só sabem beber sangue? Eu lutei tanto para recuperar minha vida, para encontrar uma nova esperança e um novo propósito. E finalmente, nesse mundo destruído, encontrei alguém com quem viver. Eu não vou desistir tão facilmente. Embora eu não saiba o que está acontecendo comigo e nem no que vou me transformar, preciso me manter consciente. As veias negras em meu corpo começaram a desaparecer, assumindo um tom azulado. Ao mesmo tempo, a horrível ferida em meu ombro, que já durava 1 mês, estava completamente seca e rachada. Estava suja e repugnante, mas de alguma forma, começava a cicatrizar lentamente. Embora ainda não tivesse voltado à sua forma original, pelo menos já não parecia tão grotesca e assustadora como antes. Minhas unhas também começaram a mudar. Aqueles dentes afiados e soltos ficaram um pouco mais alinhados. Enquanto isso, nesta noite escura, de repente começaram a soar os rugidos dos zumbis. Muitos zumbis, sob a luz da lua, estavam passando pelo mesmo que eu. Seus corpos começaram a tremer. Alguns sobreviventes, sob a luz vermelha da lua, começaram a sentir calor em seus corpos. Sem perceber, começaram a experimentar algumas mudanças. No dormitório, Jiru Shui também estava sendo coberta pela luz vermelha da lua lá fora. Seu pequeno corpo começou a tremer levemente. Jiru Shui sentiu um calor intenso por todo o corpo. Não sei quanto tempo passou, mas quando acordei novamente, percebi que estava deitada na rua. Movi um pouco o corpo e percebi que ele havia se tornado mais ágil. Minha força também havia aumentado enormemente. Olhei para os zumbis ao redor e vi que eles também haviam passado por uma mudança notável. Aqueles zumbis desagradáveis e decadentes, depois desta noite, pareciam ligeiramente mais humanos. Parece que, após a lua sangrenta, a vida monótona começou a mudar um pouco. De alguma forma, vim parar neste mundo estranho, vivendo cada dia sem rumo. Mas agora, finalmente, algo está mudando. A vida repetitiva torna-se entediante com o tempo. Justo quando estava prestes a levar os suprimentos para casa, ao passar por um zumbi, de repente senti uma sensação estranha em meu coração. Parecia que, de alguma forma, havia uma conexão. Não pode ser, depois de tanto tempo sozinha. Isso não é possível. Mas logo percebi que essa conexão única não era porque eu tinha sentimentos estranhos por aquele zumbi. Em vez disso, senti que, em minha mente, surgiam inúmeros fios conectando-me a esse zumbi. Eles pareciam marionetes, inconscientes, como se tivessem a cabeça vazia, e eu parecia ter uma habilidade especial. Podia transferir meus pensamentos através desses fios invisíveis, como se estivesse controlando uma marionete com cordas. Rapidamente, comecei a verificar minha hipótese. Concentrando-me, comecei a sentir que a conexão com o zumbi à minha frente estava se fortalecendo. Em pouco tempo, o zumbi, que antes cambaleava, de repente parou, se endireitou, levantou as mãos, no meio da rua destruída, começou a fazer exercícios de expansão do peito. Chamei essa estranha habilidade de controlar cadáveres. Parece que também tenho a presença de um grande imperador. Eu não parava de controlar os zumbis. Eles dançavam, jogavam basquete, até faziam rap. O único problema era que esses zumbis não podiam falar. Além disso, por enquanto, só consigo controlar 2 zumbis ao mesmo tempo. E se estiverem muito longe, não consigo dar ordens precisas. De repente, lembrei que o pequeno estava em casa. Então, rapidamente,
Controlei os zumbis 1 e 2 e mandei que recolhessem os suprimentos que eu havia coletado anteriormente. Imediatamente, me dirigi para o bairro. Enquanto isso, no dormitório do 7º andar, Hiroshui, depois da noite da lua vermelha, finalmente despertou de seu longo sono e acordou com habilidades extraordinárias. Controle mental. Com apenas um pensamento, podia controlar objetos, voar pelo ar, mover coisas à distância, etc. Era uma habilidade completamente fora do comum. O que mais surpreendeu Hiroshui foi que ela não apenas despertou sua habilidade de controle mental, mas também recuperou as habilidades extraordinárias de sua vida passada, o controle do tempo. Depois de vários experimentos e um longo período de análise de casos, em sua vida passada, alguém já havia proposto que o despertar de habilidades extraordinárias poderia estar intimamente relacionado à alma humana. Diferentes almas teriam diferentes poderes extraordinários. Hiroshui se sentiu incrivelmente emocionada. Desta vez, era muito mais forte do que em sua vida passada. Afinal, depois de renascer, além de sua base original, agora possuía a habilidade de controlar a mente. Agora, se considerava uma pessoa com um talento duplo. Em sua vida passada, apenas com o controle do tempo, sobreviveu com sucesso ao apocalipse, cresceu em força e o aterrorizante poder do tempo lhe concedeu a capacidade de dominar todo o campo de batalha. Ela podia fazer o campo de batalha parar, podia acelerar ou desacelerar o fluxo do tempo ao seu redor ou ao redor de seus oponentes. Esse talento era quase um poder divino. Foi graças a esse poder extraordinário que Hiroshui finalmente se tornou uma imperatriz. E, nesta vida, não apenas tinha o controle do tempo, mas também o controle mental. Naquele momento, Hiroshui ouviu alguns ruídos do lado de fora do quarto. Será que seu pai zumbi havia retornado? Enquanto permanecia deitada na cama, sentiu uma curiosidade crescente em seu coração. Será que esse zumbi de baixo nível, com consciência humana, seria capaz de evoluir após a lua vermelha? Será que ele conseguiria evoluir com sucesso ou seria como os humanos? Poderia evoluir com sucesso? Seria capaz de despertar poderes extraordinários como os humanos? Seria capaz de despertar habilidades sobrenaturais ao mesmo tempo? Rapidamente cheguei ao telhado e vi que o armário que deixei no corredor ainda estava no lugar, intacto. Aliviada, suspirei. Desta vez, ao sair, me deparei com a lua sanguinária. O mais importante é que desmaiei. É a primeira vez, desde que cheguei a este mundo, que sinto algum apego. Corri rapidamente de volta para o quarto e vi que o pequeno na cama me olhava com os olhos abertos. Embora nunca tivesse tido um relacionamento amoroso, agora essa cena me fez sentir como se fosse um pai. Um bebê tão tranquilo e adorável. Neste mundo apocalíptico, ele parece ter o poder de purificar tudo. Pequeno, você ficou tanto tempo sem que eu voltasse. Com certeza está com fome. Fui até a cozinha preparar o leite em pó. Enquanto misturava o leite, Hiroshui também me observava. Este pai zumbi percebeu que muitas mudanças haviam ocorrido em meu corpo. Agora eu parecia mais humano, mas essa mudança não era muito evidente. Não era o mesmo que nos recordes de Hiroshui. Na memória de Hiroshui, os zumbis começaram como simples zumbis de primeiro nível. Após o surgimento daquela lua vermelha, todo o mundo experimentou mudanças estranhas. Os zumbis que evoluíram por causa da lua vermelha aumentavam de tamanho. Aqueles que antes mediam 1,70 metros ou 1,80 metros, após a evolução, chegavam a 2 ou 3 metros de altura. As dimensões de seus músculos também cresciam de maneira aterradora. Sua pele tornava-se extremamente resistente, e seus ossos superavam amplamente os dos seres comuns. Esses zumbis, com seus corpos robustos, eram muito mais fortes do que os zumbis normais. Quando apareciam no campo de batalha, era extremamente difícil derrotá-los, pois possuíam uma força avassaladora. Por isso, os zumbis dessa linha de evolução eram geralmente chamados pelos humanos de zumbis tipo tanque. Poderia-se dizer que eram o pesadelo da maioria dos sobreviventes, já que muitas das armas que os sobreviventes possuíam simplesmente não conseguiam feri-los. Também havia zumbis cujo principal rumo de evolução era a agilidade. Nesse caso, eles não adquiriram corpos grandes e aterrorizantes. Sua evolução se concentrava em seus membros e garras letais. O mais crucial sobre esses zumbis era que podiam usar sua força poderosa nas extremidades e garras curvadas como lâminas para escalar paredes e até tetos de cabeça para baixo. Seus músculos eram como molas, proporcionando-lhes uma incrível capacidade de salto e velocidade. Graças à sua agilidade e postura incomum, podiam se mover com extrema facilidade no ar,
tornando-se alvos difíceis para os humanos acertarem. Mas isso não era o mais assustador. O verdadeiro terror desse tipo de zumbi era sua língua, que também sofria mutações. Agora, ela podia se mover livremente e possuía força suficiente para quebrar tijolos e pedras, tornando-se uma arma de ataque mortal. Jiru Shui se lembrava muito bem de um acampamento de sobreviventes em que esteve em sua vida passada. O líder desse acampamento era incrivelmente forte, mas, devido à falta de experiência no enfrentamento desses zumbis especiais, acabou sendo derrotado. No momento em que estavam prestes a vencer aquele zumbi, ele foi traído pela língua aterrorizante da criatura e caiu. Devido às peculiaridades desse zumbi, os sobreviventes o apelidaram de Devorador de Línguas, principalmente por causa da forma assustadora como sua língua se estendia e retraía. Além disso, alguns zumbis, após evoluírem, podiam fazer com que seus ossos crescessem a partir de sua coluna vertebral. Com a evolução, esses ossos acabavam desenvolvendo uma membrana que formava um par de asas ósseas, permitindo-lhes voar. Havia até mesmo zumbis elementais extremamente raros, que eram capazes de lançar ataques elementares, assim como alguns humanos que despertavam habilidades. No entanto, o zumbi pai diante de mim parecia completamente normal. Mesmo tendo passado por uma mutação sanguínea, ele não parecia ter sofrido mudanças significativas. Ao pensar nisso, Jiru Shui não pôde evitar se sentir decepcionada. Ela esperava ver um pai diferente hoje. Afinal, todos desejam que seus entes queridos tenham poder suficiente para sobreviver. No apocalipse, isso era uma tarefa extremamente difícil. Jiru Shui, na verdade, tinha bastante confiança em seu pai zumbi. Afinal, era óbvio que ele era muito especial. Ainda possuía consciência humana, algo extremamente raro no apocalipse. Mesmo sendo uma imperatriz em sua vida passada, Jiru Shui jamais havia encontrado uma existência como essa. Ela pensou consigo mesma: pobre pai zumbi, quando a imperatriz crescer, eu o protegerei. Embora Jiru Shui tivesse experimentado a crueldade do apocalipse, ainda mantinha seus próprios princípios. Para ela, sobreviver não significava abandonar sua humanidade. Viver com racionalidade no apocalipse não significava se tornar completamente insensível. Mesmo em sua vida passada, Jiru Shui sempre foi alguém que pagava suas dívidas e retribuía favores. Agora, com sua reencarnação, isso era ainda mais certo. Um bebê completamente vulnerável, se não fosse por seu estranho pai zumbi. Shui podia imaginar o que lhe reservava o futuro. Ou seria devorada por um zumbi em pedaços ou morreria lentamente de fome no berço. Podia-se dizer que esse pai zumbi não apenas lhe havia dado uma segunda chance, mas também o valor de viver. Shui sempre retribuía favores, ainda mais quando se tratava de algo tão grandioso. Embora seu pai zumbi fosse bastante comum, apenas um zumbi de baixo nível, isso não importava. Jiru Shui já havia tomado uma decisão: não importava o que acontecesse, ela o protegeria por toda a vida. Você cuidou de mim quando eu era pequena, eu cuidarei de você quando for velho. Essas palavras nunca deveriam ser apenas promessas vazias, ainda mais para Jiru, que renasceu. Ela também conhecia muitas das formas de evolução dos zumbis. A maioria dos zumbis evolui principalmente devorando seres vivos, utilizando a carne e o sangue de outros para se abastecer de energia. Por exemplo, os zumbis devoram humanos ou animais, e, de certo modo, isso é um instinto biológico de evolução. No entanto, existe outra forma: devorando os núcleos cristalinos formados no cérebro de seus próprios semelhantes. Os zumbis que despertam habilidades sobrenaturais formam um núcleo cristalino único em seus cérebros, e esse núcleo é o centro principal de suas habilidades. No entanto, apenas os zumbis despertos podem possuir esse núcleo em seus cérebros. Os zumbis comuns não o têm. Jiru Shui já havia tomado uma decisão. Embora seu pai fosse de constituição comum, quem disse que ela não era a imperatriz? Em sua vida passada, ela conseguiu abrir caminho no apocalipse e alcançar o posto de imperatriz. Com sua experiência e memória, e agora com uma poderosa habilidade desperta, Shui acreditava que sua vida seria mais rápida e mais forte do que na vida passada. No final, quando eu crescer, roubarei os núcleos cristalinos de outros zumbis evoluídos. Jiru Shui já havia tomado uma resolução. Mesmo que tivesse que empilhar esses núcleos cristalinos para transformar seu pai zumbi em um zumbi avançado, ela o faria. Quando ele se tornasse um zumbi avançado, experimentaria uma grande mudança. Esse tipo de zumbi já teria a capacidade de falar, não se limitaria mais a apenas grunhir como os outros zumbis. Não se preocupe, pai zumbi, eu sou um investimento promissor. Vou alimentá-lo e nunca deixarei que lhe falte nada. Está delicioso? Não sei o que passa pela cabeça da pequena. Ela apenas me olhava fixamente,
e não pude evitar sorrir diante da cena. Seus olhos negros eram tão brilhantes e adoráveis. Seja nesta vida ou na anterior, era a primeira vez que eu observava um bebê tão de perto. De repente, percebi que os bebês, de alguma forma, possuem uma esperança de vida inerente que nos atrai a todos. Pequena, pode crescer tranquila. Não se preocupe com o mundo exterior. Já consegui 2 novos guardiões. Eles estão lá embaixo, cuidando da entrada. Com eles aqui, nossa vida será muito mais segura. Sentei-me ao lado do berço, olhando tranquilamente para o bebê. Pequena, cresça rápido. Papai trouxe muitos brinquedos para você de bonecas Barbie e ursos de pelúcia. Não precisa se preocupar em perder tempo brincando. Também trouxe os exames simulados dos 3 anos do ensino médio. Agora me sinto completamente como o pai dessa pequena que encontrei por acaso. Estou criando-a como se fosse minha filha biológica. Depois de pensar um pouco, decidi dar-lhe um nome. Se chamará Kiki. Kiki, não se preocupe, papai deixará você crescer sem preocupações. Mesmo no apocalipse, eu lhe darei um refúgio que será o seu próprio paraíso neste mundo. Olhei para o meu trabalho daquela noite e assenti, satisfeito. Agora, os diferentes espaços de armazenamento nesta casa e os lugares vazios estão preenchidos com todos os suprimentos que consegui reunir. Embora Kiki tenha um bom apetite, com certeza há comida suficiente para ela por muito tempo. Afinal, a pequena ainda é apenas um bebê. Não importa o quanto possa comer, por enquanto só pode tomar fórmula. Já preparei provisões suficientes. Decidi ficar em casa por um tempo. No apocalipse, o mais importante é sobreviver. Além disso, agora despertei a habilidade de controlar zumbis. Isso significa que este mundo não é tão simples quanto eu pensava. A lua de sangue que apareceu ontem à noite me fez sentir bastante inseguro. Notei mudanças em meu corpo. Não posso ter certeza se os zumbis também experimentarão o mesmo. Ninguém sabe que poderes estranhos podem obter os zumbis depois da evolução. Decidi ficar em um lugar seguro por um tempo. Afinal de contas, acabei de reencarnar neste mundo e já fui atacada por um zumbi. Depois de alimentar Kiki com leite, fiquei no edifício observando. Esperei até ter certeza de que o mundo exterior estava tranquilo antes de considerar sair. De qualquer forma, já coletei suprimentos suficientes e não me importo de ficar mais alguns dias. Este mundo é muito estranho. A cada momento acontecem mudanças surpreendentes. Se eu estivesse sozinha, poderia simplesmente aceitar esta vida desumana, mas agora tenho Kiki. Preciso me tornar mais forte. Fui até a sala e peguei um facão de aço de aproximadamente meio metro de comprimento. A lâmina era grossa e reta, ideal para cortar por longos períodos. Era uma típica lâmina para cortar madeira. No entanto, a antiga regra já não se aplica neste apocalipse. Após a transformação da lua de sangue, além da habilidade de controlar outros zumbis por meio de fios invisíveis, meu físico também melhorou consideravelmente. Minha agilidade agora é semelhante à de um humano comum. Antes, meus membros eram rígidos, só conseguia fazer movimentos corporais simples. Mas agora, mesmo ao brandir este facão de aço, consigo manuseá-lo com fluidez no ar. A lâmina brilha e corta com força. Embora eu não tenha treinado técnicas com espadas, como zumbi, minha força física é ainda maior que a de um humano comum. Seguindo os movimentos das novelas de artes marciais e as técnicas dos filmes que costumava assistir, comecei a praticar golpes com o facão na sala. A lâmina é extremamente afiada, praticamente uma arma de combate corpo a corpo. O poder destrutivo deste facão é muito maior que o de uma barra de ferro. Tenho confiança. Com este facão, tenho certeza de que consigo partir a cabeça de um zumbi em 2 com um único golpe. Enquanto praticava as técnicas de espada, Jiru Shui começou a refletir sobre suas habilidades inatas nesta vida. Jiru Shui tem 2 habilidades inatas muito poderosas. Uma é o controle do tempo, que pode ser ativado sempre que tiver poder mental suficiente. A outra é a habilidade recém-despertada de Jiru Shui, o controle da telecinesia. Jiru Shui concentrou toda a sua energia mental, direcionando sua atenção para uma agulha de prata sobre a mesa de cabeceira. Sob o controle de seu poder mental, a agulha começou a flutuar lentamente no ar, pairando sobre sua cabeça. Era algo realmente incrível de se ver. Embora seu controle sobre objetos ainda seja um pouco lento, Jiru Shui tem certeza de que, com tempo suficiente para praticar, essa habilidade se tornará uma ferramenta poderosa, capaz de matar sem ser vista. E, à medida que seu poder mental aumentar, o peso dos objetos que poderá controlar também crescerá. Agora estou usando uma agulha de prata, mas talvez, em pouco tempo, consiga controlar facas voadoras. 2 dias se passaram rapidamente. Durante esses 2 dias, pratiquei técnicas com o facão na sala,
e Jirushui praticou seu poder de levitação no quarto. Vivíamos bem, cada um se esforçando para melhorar a vida do outro. Naquele dia, depois de alimentar Jirushui com leite, de repente percebi algo se movendo do lado de fora. Olhei para baixo pela janela da sacada e vi 2 zumbis brigando na rua. O barulho da luta era bem alto. Caso contrário, eu não teria escutado do 7º andar. Ao ver isso, fiquei confusa. Não havia nenhuma figura humana por perto. Depois de um mês convivendo com esses companheiros, aprendi bastante sobre eles. Embora os zumbis sejam insaciáveis e pareçam máquinas de matar sem emoções, normalmente não atacam uns aos outros, a menos que haja comida envolvida. É raro ver zumbis brigando entre si, mas ali claramente não havia comida em disputa. Algo não estava certo com aqueles 2 zumbis. De repente, percebi que eles eram diferentes. Um deles era mais alto e musculoso, enquanto o outro era menor, mas muito mais rápido do que um zumbi comum. Não tinha dúvidas de que, se enfrentasse aquele zumbi musculoso, um único golpe dele poderia quebrar meus ossos. Já o outro tinha um torso mais magro, mas suas garras pareciam lâminas longas, capazes de deixar marcas profundas nos carros. Observando a luta entre esses 2 zumbis poderosos do alto, senti uma grande preocupação. Temei os efeitos do último ciclo da lua de sangue. Agora, vejo que minha decisão de ficar em casa foi muito sábia. A capacidade de combate desses 2 zumbis é muito superior à minha. Durante esses 2 dias de prática com o facão, ainda tinha confiança de que poderia enfrentar zumbis comuns e derrotá-los com facilidade. Mas agora, esses 2 lá embaixo me deram uma lição de humildade. Se Jirushui estivesse aqui, sem dúvida reconheceria esses 2 tipos de zumbis. Um é um zumbi do tipo tanque, de constituição robusta. O outro é um zumbi ágil. Esses 2 tipos são comuns entre os zumbis evoluídos e também estão entre os mais problemáticos para os sobreviventes no início do apocalipse. Embora eu não saiba exatamente que tipo de evolução eles passaram, posso afirmar que ambos, independentemente de suas habilidades, representam uma ameaça real para os zumbis comuns. Sinto-me grata por ter sido cautelosa. Se não tivesse ficado em casa por tanto tempo, provavelmente teria sido atacada e morta por esses 2 zumbis. Agora, me sinto aliviada com minha decisão. Afinal, se tivesse saído antes, o que teria acontecido comigo? Assassinado por esses 2 zumbis, este mundo é muito mais aterrorizante do que eu havia imaginado. Me pergunto por que esses 2 zumbis começaram a lutar. Será que todos os zumbis lá fora já estão tão famintos? Não acho que seja por isso. Este mundo é muito mais aterrorizante do que eu imaginava. No entanto, estou curioso para saber por que essas 2 cabeças de zumbi começaram a lutar. Será que os zumbis lá fora estão tão famintos? Não pode ser. A carne dos zumbis é nojenta como a de um deles. Não acho que minha carne seja saborosa. O barulho da batalha dos 2 zumbis lá embaixo está cada vez mais forte. Alguns carros próximos foram atingidos e rasgados por eles. Finalmente, após uma luta feroz, o zumbi tipo tanque quebrou a coluna vertebral do zumbi ágil. Vi isso e me arrepiei. Mas, naquele momento, notei que o zumbi tipo tanque tirou algo da cabeça do outro zumbi, um núcleo branco. O que é isso? Quando vi o núcleo branco, um desejo estranho surgiu em meu coração. Parece que eu realmente quero obter esse objeto. Embora eu não saiba o que é, posso sentir que meu corpo deseja instintivamente esse objeto. Parece que, se eu comer esse núcleo, será muito benéfico para o meu corpo. É possível que a luta desses 2 zumbis tenha sido para disputar o núcleo em suas cabeças. O zumbi grande, depois de comer o núcleo branco, de repente bateu no peito com as mãos e gritou ferozmente. Alguns zumbis comuns próximos, ao ouvir esse som, se aproximaram. Depois, todos começaram a se afastar. Parece que instintivamente temiam esse zumbi de corpo robusto. Embora eu não saiba o que é esse núcleo branco, ao ver essa cena, estou completamente certo de que esse núcleo deve ser benéfico para os zumbis. Talvez esse núcleo possa melhorar as habilidades adquiridas pelos zumbis ao evoluir. Se eu pudesse comer o núcleo desse zumbi grande, talvez eu pudesse controlar mais zumbis subordinados. Meu poder de controle mental ainda não é muito forte. Meu limite é controlar apenas esses 2 zumbis. Se eu enfrentasse uma luta direta, não teria chances de ganhar. Por enquanto, só posso contar com a astúcia. No entanto, não devo agir de forma imprudente. O plano para conseguir o núcleo deve ser executado com cautela. Afinal, quero me tornar mais forte para que Kiki possa crescer de maneira saudável neste mundo. Mas, se eu cometer um erro e morrer nas mãos do zumbi grande, então, se eu morrer, a pequena Kiki não terá ninguém para cuidar dela. Não posso deixar que isso aconteça. Enquanto isso, Hiroshui, que estava deitada na cama, também ouviu o grande barulho vindo de fora. Embora
devido ao seu corpo atual, não pudesse ver o que estava acontecendo no andar inferior. Depois de sua reencarnação, ela podia adivinhar mais ou menos o que estava acontecendo. Após a noite da lua vermelha, o mundo inteiro passou por um surto evolutivo. Não apenas os humanos despertaram habilidades especiais, mas entre os zumbis também nasceram muitas existências poderosas. Até mesmo os outros animais que sobreviveram ao surto começaram a se transformar em feras ferozes. Depois da lua vermelha, zumbis e feras ferozes começaram a lutar entre si para continuar evoluindo e se devorando. E os sobreviventes humanos não apenas fugiam aterrorizados ao enfrentar os zumbis, mas, após a lua vermelha, já possuíam a capacidade de combatê-los. Ao mesmo tempo, os humanos começaram a caçar zumbis e feras ferozes para obter seus núcleos, e assim, investigar e desenvolver um medicamento baseado no gene extraordinário humano, para que pudessem continuar se fortalecendo. No entanto, esse medicamento de fortalecimento genético extraordinário é apenas um produto das primeiras fases após a anomalia da lua vermelha em nível mundial. Quando Irushui se reencarnou, em sua vida anterior, os humanos já haviam pesquisado métodos de cultivo muito mais poderosos. Com base nesses métodos, os humanos podiam se aperfeiçoar e se tornar mais eficientes na obtenção de poder para fortalecer a si mesmo. E Irushui, como a Imperatriz Suprema entre os humanos em sua vida passada, cultivou a arte mais avançada, a técnica de respiração de cristal. Em sua vida passada, Irushui passou por um longo e difícil processo de luta, confiando em seu talento inato e extraordinário. No mar de sangue e montanhas de cadáveres, matou inúmeras vezes para sobreviver. Depois, com essa poderosa técnica de cultivo, passo a passo, alcançou o posto de Imperatriz. Agora, a onda de evolução já começou. Irushui tem plena consciência em seu coração de que, com a força de seu pai, um zumbi de baixo nível, será quase impossível sobreviver neste mundo cada vez mais cruel. Ela sabe que precisa fortalecer seu poder rapidamente. Irushui sabe que as lembranças e as técnicas de sua vida passada não foram esquecidas com sua reencarnação. Embora agora seja um bebê, ainda pode praticar a técnica de respiração de cristal. Quando Irushui começou a praticar a técnica de respiração de cristal, seu pequeno corpo começou a tremer levemente a cada inalação e exalação. Grandes quantidades de energia fluíam para ela, tornando seus ossos mais fortes. A carne de seu corpo também se tornou mais refinada, especialmente porque, sendo um bebê, seu poder mental ainda é muito fraco. No entanto, agora, com a ajuda dessas energias, sob essa melhora, sua força mental continua aumentando continuamente. Quando voltei do andar de baixo para o quarto, Irushui ainda estava imersa em sua prática. Eu não sabia que ela estava treinando. Vi a pequena Kiki deitada na cama tremendo. Naquele momento, senti uma grande preocupação. Será que pegou um resfriado durante a noite? Um bebê doente é um grande problema. Rapidamente, peguei um cobertor ao lado e a cobri suavemente. No mundo anterior, se um bebê adoecesse, eu poderia levá-lo ao hospital para tratamento. Mas agora, neste apocalipse, onde estão os hospitais infantis? Só há zumbis sedentos de sangue. Senti um movimento vindo de seu corpo. Irushui foi despertada de sua meditação. Ao abrir os olhos, viu o cobertor cobrindo-a e seu pai zumbi olhando preocupado ao seu lado. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Irushui, e um sentimento caloroso inundou seu coração. Em sua vida passada, Shui cresceu em um orfanato. Desde jovem, aprendeu a ser independente e forte. Concluiu a universidade graças a bolsas de estudo e subsídios. Agora, após renascer, os pais com os quais renasceu foram eliminados quando o apocalipse eclodiu. Era a primeira vez que Irushui sentia o calor do amor paternal. Embora o outro fosse um zumbi, vi que a pequena Kiki estava bem e me acalmei. Fora da casa, aquele grande zumbi ainda estava bem diante de mim. Eu precisava encontrar uma maneira de eliminá-lo. Caso contrário, viver perto de uma ameaça como essa me deixava inquieto. Quem sabe até que ponto esse tipo pode crescer? Então, decidi agir primeiro. Ao cair da noite, na loja escura à frente, ouvia-se ocasionalmente o grunhido de um zumbi. Os zumbis que vagavam por ali se afastavam instintivamente ao ouvir o som, como se temessem se aproximar de algo aterrorizante dentro da loja. O zumbi de grande tamanho que vi antes havia aumentado ainda mais sua força em comparação com o dia. Sua altura, que antes era próxima dos 2 metros, agora havia ascendido para cerca de 2,5 metros. Seus ombros também haviam se alargado ainda mais. Enquanto esse zumbi continuava absorvendo a energia do núcleo, um grande estrondo soou repentinamente na entrada da loja. Interrompido pelo barulho, o zumbi de grande porte imediatamente se encheu de ira, bateu os punhos no peito e saiu correndo. Vi, na rua vazia, um zumbi de baixo nível parado, emitindo grunhidos na direção do zumbi tanque. Observando mais de perto,
pude ver que suas pupilas vermelhas estavam completamente vazias. O zumbi tanque bateu no peito com força e soltou um rugido extremamente alto. Seu som era muito mais forte do que o do zumbi de baixo nível. Até mesmo eu, que estava escondido nas sombras, não pude evitar sentir um calafrio. Verdade seja dita, esse tipo de zumbi tem uma presença realmente poderosa. Felizmente, eu já havia me preparado de antemão. Com os fios, usei minha mente para controlar aquele zumbi de baixo nível. Fiz com que pegasse um vaso da rua e o lançasse com força, atingindo a cabeça do zumbi grande. Aproveitando que o zumbi tanque não reagiu, controlei o zumbi para dar meia volta e correr. O zumbi tanque rugiu, levantando a cabeça. Em seus olhos, ardia a fúria. Imediatamente, começou a perseguir meu zumbi controlado. O zumbi controlado por mim, o número 1, rapidamente atraiu o gigante para uma loja afastada. Eu já havia preparado previamente esse local. Lá dentro, 2 botijas de gás estavam abertas, deixando a loja cheia do cheiro de gás vazado. O zumbi controlado acabou de entrar na loja, e o enorme zumbi tanque rompeu para dentro. Seu poderoso punho destruiu meu zumbi imediatamente. Rapidamente, controlei o zumbi número 2 para entrar na loja e fechei a porta, que já estava amassada, com força. Então, saquei um isqueiro. Com o som estrondoso de uma explosão, o zumbi tanque soltou gritos dilacerantes em meio ao mar de fogo. Ele tentou escapar com esforço da loja, mas caiu de cabeça contra a porta. Vários minutos se passaram. Embora o zumbi tanque tenha sido queimado pelo fogo, ele não se moveu mais. Assim que confirmei que ele estava realmente morto, aproximei-me silenciosamente. Sem dizer uma palavra, ergui a lâmina e cortei a cabeça do zumbi. A lâmina cortou com força, partindo seu crânio em 2. E, como esperado, encontrei um núcleo especial em seu cérebro. No entanto, esse núcleo não era igual ao que vi durante o dia. Já não era de um branco puro, agora tinha um tom avermelhado. Descobri que esse núcleo me atraía de maneira irresistível. Era ainda mais forte do que da vez anterior. É possível que o núcleo branco puro seja o núcleo básico que nasce após a evolução dos zumbis, e quando esses zumbis terminam de devorar uns aos outros e aumentam ainda mais seu poder, o núcleo se tinge de vermelho. Se todos esses núcleos se tornarem vermelhos, não seriam muito mais fortes? Rapidamente guardei o núcleo e então escolhi 2 zumbis saudáveis que vagavam por perto, convertendo-os em meus subordinados. Depois de reconectar os 2 zumbis, voltei rapidamente para a vizinhança e lhes atribuí a tarefa de vigiar a entrada. Subi sozinho até o 3º andar, confirmei que tudo estava seguro e diretamente engoli o núcleo. No instante em que fiz isso, senti como o núcleo se dissolvia dentro do meu corpo. Um poder imenso inundou meus membros, refinando meu corpo continuamente. Minha pele, que estava um pouco murcha, começou a se transformar mais para uma forma humana. Minha força, agilidade e resistência melhoraram ligeiramente em comparação com antes. O poder massivo fluiu para o meu cérebro e, ao experimentar a evolução do núcleo, não pude evitar soltar um rugido de raiva. Os zumbis que vagavam lá embaixo, ao ouvirem meu rugido, tremeram involuntariamente. Em seguida, começaram a se afastar lentamente. Depois da evolução, senti minha mente extremamente clara. Meus sentidos também pareciam muito mais aguçados do que antes. O mais importante era que controlar os zumbis agora estava muito mais fácil. Corri empolgado para a rua para testar um pouco e descobri que meu poder mental havia aumentado drasticamente. Agora eu posso controlar 5 zumbis ao mesmo tempo. O mais incrível é que adquiri uma nova habilidade. Posso compartilhar a visão dos zumbis controlados. Agora tenho controle remoto total. Com essa habilidade, não preciso mais sair de casa para fazer o que quiser. Só preciso comandar meus subordinados para que façam por mim. Hehehe. Agora que não preciso aparecer, será muito mais fácil matar, roubar e saquear. Naquele momento, Irushu estava deitada na cama, um pouco inquieta. Já está tão tarde. Por que meu papai zumbi ainda não voltou? Ela ouviu perfeitamente a grande explosão na loja antes, assim como os aterrorizantes zumbis evoluídos. O rugido do zumbi tipo tanque à noite era intimidador. Embora Irushui fosse a imperatriz renascida, em sua forma atual de bebê, ela não poderia enfrentar um zumbi evoluído com força de combate avançada. Agora que estou no 7º andar, não preciso me preocupar muito em ser descoberta, mas estou angustiada pelo meu papai zumbi, que ainda não evoluiu. Um zumbi normal, sem evolução, só tem um destino quando enfrenta um zumbi evoluído: a morte. Papai zumbi, por favor, que nada aconteça com você. Eu ainda não consigo andar. Se algo lhe acontecer, estou acabada. Irushui começou a duvidar. Será que minha sorte é ruim demais? Parece que, tanto na minha vida passada quanto nesta, tive azar com meus pais. Agora, depois de tanto tempo,
finalmente tenho um papai zumbi, mas ele já morreu uma vez, e justo agora que acabei de sentir o calor do amor paternal. Será que estou destinada a recomeçar do zero de novo? Originalmente, Shui estava cultivando a respiração de cristal, mas agora sua mente só conseguia pensar nele. Ela, angustiada, não conseguia se concentrar em seu cultivo. Sem perceber, esses dois, pai e filha, que se encontraram por acaso, já haviam se tornado companheiros essenciais para sobreviver neste mundo apocalíptico. Naquele momento, ouviu-se o som de uma porta se abrindo, e Irushui suspirou aliviada. Um zumbi de baixo nível não sabe abrir fechaduras. Só meu papai zumbi, que mantém a consciência humana, pode fazer algo tão surpreendente. Que bom! Que bom! O importante é que nada aconteceu. Um leve sorriso apareceu no rosto de Irushui. Entrei e vi a pequena sorrindo. Sua expressão adorável fez meu coração se aquecer. Fui direto para a cozinha preparar o leite em pó. Embora estejamos no apocalipse, sinto que minha vida tem cada vez mais esperança. Pequena Kiki, seja boazinha. Papai ficou mais forte agora. Posso protegê-la melhor para que você possa sobreviver neste apocalipse. Nos 2 dias seguintes ao aumento do meu poder, não saí da Torre 5. Em vez disso, usei meu poder mental para enviar meus subordinados em busca de suprimentos nos arredores. Manipulando vários zumbis ao mesmo tempo, tudo se tornou muito mais rápido do que mover as coisas sozinho. Agora transformei vários andares abaixo em meu próprio armazém. Reuni todos os suprimentos que Xiaoqi poderia precisar agora ou no futuro. Até mesmo coletei várias ferramentas para enfrentar os zumbis. Depois de testemunhar a feroz batalha dos zumbis evoluídos, percebi que talvez, depois daquela noite de lua vermelha, para viver melhor, devo melhorar minhas habilidades de combate e também devo me preparar com defesas adequadas por meio do controle mental. Trouxe alguns cilindros de gás, recolhi os machados de incêndio que estavam trancados em cada prédio. Posso acendê-los para fazer coquetéis Molotov, inclusive. Não deixei passar as alavancas de ferro, as pás e as facas de cozinha. Peguei tudo que poderia ser útil. Durante esse tempo, estivesse cuidando de Xiaoqi ou treinando minhas habilidades de combate em um quarto vazio, minha vida era quase uma rotina diária, mas sentia que era uma vida muito satisfatória. Enquanto isso, Jirushui permanecia deitada na cama, apenas bebia leite ou praticava a respiração de cristal. Seu corpo ainda estava muito fraco. Agora seu corpo está muito fraco. Jirushui deve melhorar seu poder através da respiração. Depois de completar sua prática, Jirushui exalou lentamente. Após um tempo de treinamento, seu poder mental havia melhorado um pouco. Ao ouvir alguns ruídos vagos na sala, Jirushui franziu ligeiramente a testa. Não sabia se seu papai zumbi havia conservado a consciência de sua vida anterior. Por isso, na noite anterior, saiu para buscar suprimentos, mas agora já fazia 2 dias que não saía. Recordando a batalha entre os zumbis evoluídos há alguns dias e os sons estranhos de explosões e gritos aterrorizantes de zumbis perto do complexo, Jirushui supôs que seu papai zumbi provavelmente teve azar e encontrou aqueles zumbis evoluídos com habilidades especiais. Jirushui podia imaginar que, como um zumbi de baixo nível comum, o papai zumbi provavelmente se sentia muito assustado agora. Ele não apenas poderia ser morto pelos sobreviventes humanos, mas também por seus próprios companheiros zumbis, até mesmo por feras selvagens que se tornaram mais fortes. Como um zumbi de baixo nível destinado a ser carne de canhão, já é muito difícil sobreviver no apocalipse, e ele ainda tem que dividir sua energia para se manter, cuidar de sua alimentação, sua vida e sua segurança. Isso realmente é um fardo para ele. Jirushui se sentiu muito comovida. Apesar das circunstâncias difíceis, seu papai parecia não ter intenção de desistir. Deve-se lembrar que, neste apocalipse, a vida se tornou algo extremamente valioso. A vida agora é uma existência preciosa. Jirushui olhou calmamente para o céu noturno pela janela, seus olhos brilhantes, mas revelando uma calma e serenidade incomuns para sua idade. Parece que também devo acelerar meu treinamento. Com o passar do tempo, haverá cada vez mais zumbis evoluídos e feras selvagens. Com as habilidades do meu papai zumbi, será cada vez mais difícil sobreviver neste apocalipse. Após tantos dias de treinamento, Jirushui já alcançou certos avanços. A intensidade de seu poder mental já aumentou consideravelmente em comparação com antes. Neste momento, sob o controle de seu poder mental, a agulha de prata na mesinha de cabeceira voou rapidamente pelo ar. A agulha de prata voava no ar com uma velocidade extremamente assustadora. Com sua habilidade de controlar o tempo, Jirushui tinha certeza de que poderia matar sem que ninguém percebesse. Mesmo com essa fina agulha de prata, com a ajuda de seu poder mental, poderia perfurar um crânio. No entanto, Jirushui não estava satisfeita com isso. Para sobreviver neste apocalipse,
esses métodos não são suficientes de forma alguma. Devo me tornar mais forte para ter esperança de sobreviver. Na sala, estava concentrada lendo um livro de artes marciais. De acordo com o que dizia o livro, continuava treinando enquanto explorava o quarto. Após aprender alguns conceitos básicos de luta e depois de um tempo de prática, me preparei e subi até o 6º andar. Fiz um zumbi vir até a sala sob meu controle. Então liberei o controle mental e usei o zumbi como parceiro de treinamento. Aplicava continuamente as diversas técnicas de luta que havia aprendido ao longo do tempo no corpo do zumbi. O zumbi sabe artes marciais e ninguém pode detê-lo. Era um aperfeiçoamento constante. A velocidade dos meus punhos aumentava cada vez mais e a precisão dos golpes se tornava cada vez maior. Olhando para o zumbi diante de mim, que já estava completamente destruído e ensanguentado, me senti satisfeito. Então, ativei meu poder mental e preparei mais um zumbi para aumentar a dificuldade. Mas, de repente, algo chamou minha atenção. Uma imagem bastante surpreendente apareceu em minha mente. Descobri que os 2 zumbis, os enviados para buscar suprimentos no edifício número 1 do complexo Sunshine, encontraram algo muito surpreendente. Vi que, no 3º andar do edifício número 1, 2 zumbis estavam procurando suprimentos de uma maneira muito humana. Mas, naquele momento, dentro do meu campo de visão, uma figura sangrenta passou voando pelo teto. Sua velocidade era aterradora. Imediatamente, controlei os zumbis para segui-la. A figura sangrenta continuava correndo pelas paredes e pelo teto. Nem mesmo os zumbis que eu controlava conseguiam acompanhar sua velocidade. Talvez, ao ver os estranhos movimentos dos zumbis diante dele, a figura no teto parou e ficou imóvel. Finalmente, pude ver com clareza a figura sangrenta no teto. O que me surpreendeu foi a aparência desse monstro. Nunca imaginei que neste mundo existisse um zumbi tão feio. Essa figura sangrenta parecia ter abandonado completamente a forma humana. Através dos corpos dos zumbis, eu podia sentir uma forte sensação de medo. Claramente, esse monstro sangrento representava uma grande ameaça para os zumbis comuns. Imediatamente, controlei os 2 zumbis e os fiz golpear com paus para frente. No entanto, a aterrorizante figura no teto saltou para frente com grande força e, com suas garras, destroçou instantaneamente a cabeça de um zumbi. O outro zumbi, sem tempo para reagir, viu uma linha sangrenta atravessar rapidamente seu crânio. A velocidade desse monstro sangrento era impressionante. Nem mesmo os 2 zumbis que eu controlava puderam fazer nada e foram eliminados no mesmo instante. Que diabos é esse monstro? E o que foi que matou meus zumbis? Seria sua língua tão longa? Eu não esperava que esse zumbi não apenas tivesse perdido sua forma humana, mas também usasse sua fraca língua para atacar. A língua sangrenta disparou, e meus zumbis não conseguiram reagir a tempo. Naquele momento, fiquei muito preocupado. Parece que as habilidades evoluídas dos zumbis superaram em muito minhas expectativas. A partir de agora, não posso perder tempo. Preciso continuar praticando artes marciais todos os dias, lutando diretamente contra os zumbis para melhorar continuamente minhas habilidades de combate. Usando esse método simples, busco alcançar o maior aprimoramento possível. Após esses dias de experimentos, descobri que o cristal nuclear provavelmente só se forma no cérebro dos zumbis evoluídos. Nos últimos dias, matei vários zumbis comuns, mas não encontrei nada em seus cérebros. O tempo passou rapidamente. Uma semana se foi num piscar de olhos. Agora, estou enfrentando 3 zumbis grandes que me atacam ao mesmo tempo. Esquivando-me de suas mordidas com facilidade e usando meus movimentos ágeis, aproveito a oportunidade e desfero um golpe direto em suas mandíbulas. Em um instante, os 3 zumbis aterradores estão caídos no chão, imóveis. Paro no centro da sala, sentindo-me satisfeito. Esses zumbis que encontrei eram relativamente fortes, mas, mesmo assim, os matei facilmente. Agora, estou muito confiante. Posso sair e enfrentar os ataques dos zumbis, ainda mantendo uma boa capacidade de defesa. No quarto, a pequena Jiru Shui, como um bebê, não descuidou de seu treinamento. Enquanto Jiru Shui concentrava seu poder mental e o aplicava sobre seu corpo, seu pequeno corpo começou a reagir. De fato, começou a flutuar lentamente. Embora seu corpo não tenha crescido muito mais rápido, seu poder mental aumentou consideravelmente. Após um período de imersão em seu treinamento, o poder mental de Jiru Shui agora permite que ele levite alguns centímetros do chão. Mas isso ainda não é suficiente. Sendo apenas um bebê, ele já consegue levantar seu próprio corpo. O feito de Jiru Shui neste momento é verdadeiramente aterrorizante. No entanto, ele não demonstra um único traço de preguiça. Ele sabe que, com esse nível de poder, ainda não é o bastante. E Ruzu entendeu que,
A partir de agora, haveria cada vez mais zumbis evoluídos e bestas ferozes. Esses tipos se enfrentariam entre si em guerras cada vez mais frequentes. Se quisesse sobreviver nesta cidade cheia de mortos-vivos, deveria ter força suficiente para isso. O mais importante era que Ji-Hoon-Sui sabia que não estava em condições de proteger seu papai zumbi. Depois da lua de sangue, não houve nenhuma mutação significativa, claramente. Seu pai ainda era um zumbi comum. Neste mundo pós-apocalíptico, os zumbis de baixo nível são os mais azarados, pois, ao se depararem com zumbis evoluídos, poderiam ser facilmente eliminados. Se encontrassem um humano extraordinário, também poderiam ser derrotados. Sem poder suficiente, era muito provável que o papai zumbi não sobrevivesse por muito mais tempo. De baixo, ouvia-se o ruído constante de pancadas. O que será que seu papai zumbi fazia o dia todo? Mesmo com uma camada de separação, o som dos zumbis treinando o combate na sala de estar ainda chegava aos ouvidos de Ji-Hoon-Sui. No entanto, o que preocupava Ji-Hoon era que seu papai zumbi não saía para buscar recursos há mais de uma semana. Com o que ainda restava na casa, por enquanto, não havia problema, mas, cedo ou tarde, acabariam. Ji-Hoon-Sui entendia isso perfeitamente. Afinal, seu papai zumbi era apenas um zumbi comum e, diante da enorme diferença de poder, não tinha como enfrentar os zumbis evoluídos lá fora, não tinha chance alguma. Não era culpa de seu papai zumbi, se alguém tinha culpa, era este mundo cruel. Ji-Hoon-Sui apenas esperava poder melhorar sua força rapidamente através da técnica de respiração de cristal. Queria crescer rapidamente como imperatriz humana. Ji-Hoon-Sui não gostava de se sentir um peso para os outros. Também esperava conseguir proteger a vida de seu papai zumbi com sua própria força. O mais importante para Ji-Hoon-Sui era não perder esse valioso laço familiar. Mesmo que o laço familiar que eu tenha seja com um zumbi. Ji-Hoon-Sui continuava seguindo a técnica de respiração, absorvendo os fatores de energia. Enquanto isso, controlava agulhas de prata que se moviam pelo ar, atravessando-o constantemente. À medida que a técnica continuava funcionando, sua expressão tornava-se cada vez mais determinada. Justo quando se preparava para subir e alimentar Kiki, os zumbis que buscavam recursos lá fora fizeram uma nova descoberta. Viu, em uma rua próxima, um zumbi de corpo um pouco debilitado, mas com garras claramente evoluídas e velocidade notavelmente aumentada, perseguindo um humano que fugia aterrorizado. Reconheceu-o na hora. Esse zumbi que perseguia o sobrevivente era o mesmo zumbi ágil que vira dias antes, aquele que havia sido esmagado por um gigante. Antes que o sobrevivente pudesse reagir, o zumbi ágil cravou suas garras nele, encerrando sua vida. Que oportunidade! Seus olhos brilharam imediatamente. Enviou um zumbi para segui-lo e vigiá-lo. Desde que devorar o núcleo cristalino e experimentar aquela sensação de energia transbordante, não conseguia evitar o desejo de se tornar mais forte. Deixou um zumbi a uma distância fixa, observando de perto o zumbi ágil. Os outros 4 zumbis abandonaram suas tarefas originais, pegaram machados de bombeiro pesados e afiados e rapidamente avançaram em direção ao local onde o zumbi ágil estava. Os 4 zumbis, com longos machados em mãos, avançavam com passos firmes e sincronizados. Pareciam um bando de lenhadores desfilando pelas ruas. A cena era realmente estranha. Se os sobreviventes vissem isso, provavelmente ficariam boquiabertos. Afinal, nunca tinham visto zumbis usando armas ativamente. Isso seria como desafiar os céus. Logo, os 5 zumbis se reuniram. 5 zumbis comuns, cada um com um machado, preparados para a ação. Todos com expressões ferozes e olhos vermelhos como sangue. Neste momento, estavam prontos para atacar. Não agi impulsivamente, mas organizei os 5 zumbis para que caminhassem como se não se importassem, dirigindo-se ao zumbi ágil. Fiz com que os zumbis se separassem um pouco uns dos outros. Afinal, 5 zumbis com machados reunidos chamariam atenção demais. Além disso, carregar machados dificultaria a luta se estivessem muito próximos, mas não era tolo o suficiente para dispersá-los completamente. Meu objetivo era cercar o zumbi ágil, não aquele sujeito musculoso e corpulento. Se os zumbis se espalhassem demais, talvez não conseguissem se aproximar antes de serem notados pelo inimigo. Ele foi derrubado um após o outro. Esse zumbi ágil passará muitos dias sem comer carne humana fresca. Neste momento, o cheiro de sangue era como uma iguaria rara para ele. O zumbi devorava a carne sem se preocupar. Alguns outros zumbis próximos ouviram o barulho e, instintivamente, se aproximaram. Diante dos zumbis de baixo nível, o zumbi ágil rugiu várias vezes. Sua presença era tão poderosa que muitos zumbis se assustaram e não ousaram se aproximar. Só então, satisfeito, continuou desfrutando de sua refeição. Mas, naquele momento, o zumbi ouviu novamente passos se aproximando. Viu 5 zumbis comuns que, como se não temessem a morte, o ignoraram. A advertência foi ignorada,
e eles continuaram caminhando em direção a ele. O zumbi ágil rugiu novamente, irritado, e seu tom parecia cheio de impaciência. No entanto, o que ele não esperava era que aqueles 5 zumbis de nível inferior, sem dizer uma palavra, corressem diretamente para ele. Vamos, matem-no! Controlei rapidamente os 5 zumbis, que avançaram em direção ao zumbi ágil. Antes, eu os havia feito simular zumbis comuns de nível baixo, vagando sem rumo em direção ao alvo. Afinal, o zumbi ágil era muito rápido e tinha garras capazes de rasgar um carro. Se eu não fosse cuidadoso, temia que os zumbis pudessem ser facilmente eliminados. Então, quando as duas partes estavam a apenas 10 metros de distância, lancei o ataque. Os 5 zumbis que eu controlava eram adultos fortes e robustos, todos do tipo masculino. Em um instante, chegaram diante do zumbi ágil com machados brilhantes, e sem hesitar, atacaram imediatamente. Ao ver que 5 zumbis de nível baixo ousavam atacá-lo, uma fúria imensa brilhou nos olhos do zumbi ágil. Seu corpo se moveu instantaneamente. No entanto, estando em desvantagem numérica, logo no primeiro confronto, o zumbi ágil sofreu um ferimento. Embora, graças à sua velocidade, tenha conseguido desviar da maioria dos ataques, eu já estava preparado. Eu havia armado uma meia emboscada. A menos que ele recuasse e fugisse, estava condenado a sofrer ferimentos. Seu braço direito e suas costas foram cortados no primeiro embate. Um dos zumbis atacou entre suas costelas sob o meu controle. 2 zumbis atacaram de frente. O zumbi ágil tinha grande força. Com suas garras, empurrou os 2 zumbis para trás alguns passos. No entanto, os outros 2 zumbis não hesitaram e atacaram imediatamente, cortando grandes pedaços de carne. Mesmo o zumbi ágil sofreu ferimentos graves. Furioso, o zumbi ágil explodiu em velocidade. Com um golpe de suas garras, destroçou a cabeça de um dos zumbis, mas os outros 3 zumbis chegaram rapidamente. O zumbi ágil era veloz, mas não conseguiu evitar os machados que caíam sobre ele. 3 golpes acertaram seu corpo, e um deles cortou sua cabeça. Por mais habilidoso que seja, você não pode vencer uma faca de cozinha. Além disso, eu tenho 5 machados. Ao ver o zumbi ágil caído, senti alívio. Esse zumbi evoluído era realmente forte. Se não fosse pelo meu controle nos bastidores, era provável que esses 5 zumbis de nível baixo tivessem sido eliminados em 2 rodadas. Agora, apenas 2 foram perdidos. Peguei o núcleo cristalino e o coloquei no bolso. Em seguida, corri rapidamente para o 6º andar. Quando vi o núcleo cristalino, fiquei muito contente. Esse núcleo cristalino era igual ao que eu havia devorado anteriormente, branco com um toque de vermelho. Isso significava que o zumbi ágil que acabei de derrotar não era apenas um zumbi evoluído, mas também havia devorado um núcleo cristalino. Não é de se admirar que o zumbi ágil se movesse tão rápido. Ele já havia passado por uma evolução. Com isso em mente, acalmei minha emoção e engoli o núcleo cristalino. Uma poderosa energia começou a percorrer todo o meu corpo. Era a mesma sensação que experimentei antes. Gravei o processo da energia aumentando em minha mente. Depois de um momento, senti uma clareza total. Uma sensação de lucidez invadiu novamente meu cérebro, e um leve sorriso apareceu em meu rosto. Meu poder havia aumentado, especialmente em meus braços, que agora eram duros como aço. Até os ataques do zumbi ágil, capazes de destroçar carros, não poderiam mais atravessar meus braços. Rapidamente, peguei o facão de aço ao lado e comecei a balançá-lo. Naquele momento, o brilho das lâminas iluminava a sala, e o som do ar sendo cortado era feroz. Um brilho de excitação passou pelos meus olhos. Como esperado, devorar o núcleo cristalino melhora muito a velocidade. Meu poder de combate corpo a corpo aumentou enormemente. Agora, minha força mental era suficiente para controlar 10 zumbis. Além disso, a distância máxima de controle havia atingido 3.000 metros. Empolgado, Lu Xuan correu rapidamente para baixo. Entre os zumbis próximos, escolhi 10 zumbis fortes e saudáveis, com boas pernas. Eles seriam meu esquadrão de zumbis. Equipei cada um deles com um machado de bombeiro afiado. Naquele momento, esses zumbis, todos com cerca de 1,80 metros de altura, estavam alinhados diante de mim, cada um carregando um machado no ombro. Sua presença era incrivelmente intimidadora. Olhando para meu esquadrão de zumbis, assenti com satisfação. Parece que a gangue de zumbis está começando a tomar forma. Ser forte é bom. Em um combate individual, talvez eu não seja páreo para aqueles zumbis evoluídos de combate próximo, mas, neste mundo, apenas 3 coisas te mantêm de pé: ser brutal, poder mental mais zumbis. Neste mundo apocalíptico, o que conta é o poder. Quem vai lutar contra vocês se seu cérebro não evoluiu? Apenas seus músculos. Quem vai entrar em um combate direto? Eu sigo uma estratégia de massa,
O que utilizo é a tática das multidões. Olhando para minhas tropas cada vez mais fortes, a confiança em meu coração crescia cada vez mais. Virei-me para o edifício número 1, não muito longe. Um olhar de fria intenção assassina cruzou meus olhos. Nesse edifício, há uma criatura incrivelmente aterrorizante. É completamente diferente de todos os zumbis que já vi antes. Nem sequer sei se deveria chamá-lo de zumbi. Como membro da espécie zumbi, realmente não quero admitir que sou da mesma espécie que essa criatura. Controlando meus zumbis, senti a morte em primeira pessoa. A imagem sangrenta dessa criatura me causou um impacto aterrador demais, especialmente depois de me enfrentar diretamente com um zumbi ágil. Comparado a isso, essa criatura sangrenta me faz sentir ainda mais temor. Mesmo o zumbi ágil, que passou por 2 evoluções, não pôde resistir à minha tática de exército. Mas essa figura sangrenta, sua velocidade é ainda maior que a do zumbi ágil. Seu ataque é muito mais feroz. O que mais me preocupa é que ele tem uma língua que pode ser usada como arma secreta. É praticamente impossível de evitar. 2 zumbis foram eliminados no mesmo instante. Não tenho certeza se 10 zumbis podem derrotá-lo. Depois de pensar, ainda assim balancei a cabeça. Com minha força atual, é muito difícil garantir que posso vencê-lo. Com essa bomba relógio por perto, nem sequer posso dormir tranquilo. Quando voltei ao 7º andar, preparei o leite a tempo. Peguei uma colher para alimentar Xiao Kiki aos poucos. O pequeno parece ter um apetite crescente. O leite que tomo está muito gostoso e doce. Mesmo neste apocalipse, Xiao Kiki não perdeu o apetite. Depois de alimentar Xiao Kiki, peguei os brinquedos que havia saqueado. Jiruzu olhou para seu papai zumbi brincando desajeitadamente com os brinquedos. Por um momento, sentiu-se completamente desconcertada. Embora por fora parecesse um bebê,